Olá, gente bonita da fazenda, do sítio, da chácara e da cidade. É muito bom poder encontrá-los aqui todas as semanas para compartilharmos o amor que a gente tem pelo mundo do agronegócio. E o programa promete, viu? Confira os assuntos de hoje. Uma história de amor e dedicação à fruticultura. Criar minhocas pode ser um bom negócio, viu? Cabras e queijos, a parceria perfeita. O cultivo de pimentão em estufas. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Gente, eu sempre peço aqui uma curtida, a inscrição e um comentário, né? Hoje eu vou pedir mais uma coisa. Dê um hype no nosso vídeo. Essa é uma classificação nova do YouTube que ajuda muito a divulgar o nosso canal. A opção aparece aqui embaixo, ao lado do campo para comentário. É só clicar ali e ajudar a ranquear melhor o nosso vídeo. Assim, mais gente vai assistir e conseguiremos fazer reportagens cada vez melhores para você. E aí? Posso contar com essa força? Então, obrigado! E vamos em frente! A gente já mostrou aqui criação de quase tudo, né? Hoje a gente vai falar da criação de minhocas, ou melhor, da produção de humus e a importância dele para uma agricultura produtiva. Que a presença de minhocas encontradas no solo indicam qualidade, a gente já sabe. Mas você sabe como a minhocultura pode se tornar uma atividade rentável? Hoje nós vamos descobrir. O sítio aqui está com 42 anos e a minhocultura tem 32 anos. Por que eu iniciei com a minhocultura? Porque essas terras aqui no Vale do Paraíba são extremamente exauridas. Todos os ciclos do Brasil começaram aqui no Vale do Paraíba. Então as terras foram muito exauridas, uma região montanhosa, ou seja, teve um lixiviamento, a chuva levou a nutrição. E o sítio aqui, eu percebi que a terra era muito fraca. Em 4 canteiros com 16 metros de comprimento, a produção rende, em média, 6 toneladas por mês. Aqui na minhocultura, nós criamos a gigante africana, que é direcionada para a pescaria. Criamos a violeta do Himalaia, que ela é indicada para peixes ornamentais, né? Para aquários, tem peixes aí que precisam ser muito bem tratados, são peixes assim que custam assim, uma fortuna. Então a pessoa pode nutrir esse peixe com a violeta do Himalaia e o peixe vai adquirir uma cor muito mais brilhante, né? Então, com certeza ele vai ter um sucesso. Para quem quer ter um minhocário, pensar na estrutura também é importante. Desde o custo zero até um custo mais alto dá para poder investir? Sim, não tenha dúvida. Então, a pessoa pode ter um minhocário num apartamento, uma caixinha pequenininha, né? É muito importante a pessoa saber lidar com a composteira dele, com minhoca. Você ter uma composteira com minhoca é maravilhoso, porque ela faz rapidamente essa transformação. Você tendo o conhecimento, o que é o conhecimento? Colocou o resíduo de cozinha na caixinha, colocou maravalha de madeira, que ele pegou na marcenaria, nós estamos falando na cidade, né? Cobriu, e você não vai ter mosca, não vai ter infestação de nada, não vai ter cheiro ruim. Deixou as minhocas ali, elas vão convertendo aquele material. Então é maravilhoso você ter uma composteira doméstica com minhocas, né? Agora você pode ir já para uma propriedade, né? Então aí você montar um seu minhocário. Eu acredito que nós vamos mostrar aí minhocário assim, que é o custo zero, chega até ser custo zero,
E a pessoa vai ter, com certeza, vai ter sucesso na minhocultura, né? E esse sucesso é importante, principalmente para as pequenas propriedades, para agregar algum valor, ter alguma renda nas despesas da propriedade. Para Ricardo, um bom minhocultor é primeiramente um bom produtor de micro-organismos. Não tem relato de minhoca doente, né? Não tem. Tem relato de minhoca que se intoxicou de alguma forma. Você usou algum alimento muito ácido ou algum alimento aromático, né? Então você não pode fazer na composteira, usar folha de eucalipto, não pode usar citronela, capim-santo, alguma coisa que vai irritar ela, né? É lógico que tudo depende da proporção que você faz. Se você tiver uma caixinha pequenininha ali e você colocar lá uma laranja picada assim a casca, tanto faz. Agora, se você colocar 10 laranjas ácidas, cítrica, o ambiente não vai ficar legal para ela, ela vai começar a querer sair. Isso é uma característica. Minhoca começou a sair na caixa assim pelas laterais, algum problema você está tendo, tá? Falta de alimento, uma toxicidade que você criou ali, né? Temperatura alta, então muita água, às vezes irrita ela não fica num ambiente muito confortável, né? Ou pouca água também, tá? Então ela é um bioindicador, ela mostra, é questão de observação. Além do conforto delas que a gente precisa proporcionar, tem alguns predadores que podem ser um risco para o minhocário? Então, na residência a pessoa não vai ter problema nenhum, com exceção seguinte, a pessoa pega as verdurinhas, as casquinhas, né? E às vezes vem até contaminada, às vezes com ovas de mosca, né? E aí ele coloca aquela casquinha e vai proliferar larvas. A gente aconselha o quê? A pessoa pegar o resíduo da cozinha, colocar num tupperware, colocar na geladeira, né? Deixa ela ali. Aí com certeza não vai ter infestação de mosca na residência. Agora no sítio, a questão dos predadores, né? Nós estamos num ambiente aberto. Quem que é o maior predador aqui? São os passarinhos, por isso que tem essa tela, tem esse sombrite para atrapalhar a vida deles, né? Mesmo assim eles comem alguma coisa, mas passarinho é o principal. Rato, a gente faz controle de rato, isso é primordial, porque ele é um predador. Escorpião também é predador, lagartixa, tesourinha, olha, tem uma infinidade. Todo mundo quer comer a minhoca. Ela é proteína, ela não tem defesa nenhuma, né? É muito importante no minhocário você ter uma cobertura morta. Por quê? Duas coisas. Uma que protege ela do meio externo, outra que escurece. Ela não gosta de luz, ela tem fotofobia, ela tem medo da luz. Então ela só sai à noite na natureza. Mas no canteiro, nós como colocamos essa cobertura bem espessa, ela trabalha 24 horas. Porque ela não sabe praticamente que é dia e noite, ela fica comendo, ela come e defeca em cima, começa a formar humus de cima para baixo. Essas espécies, elas trabalham na horizontal, tá? A família delas trabalha em torno assim de 10 centímetros, né? Então vai formando humus, vem formando humus, defeca em cima, coloca os casulinhos em cima, tá? E então a gente tem que ter essa proteção para os predadores. Ricardo, o que a gente vai fazer aqui agora? Agora eu vou apresentar para você uma composteira que você pode fazer na sua propriedade. E é uma coisa que a gente aproveitou essa estrutura aqui daqueles bags que tem. Em ferro velho você consegue essa estrutura, tá? Não só aproveitar a parte plástica da caixa, que o pessoal usa até como caixa d'água, mas eu aproveitei essa estrutura de ferro. Foi colocado aqui um sombrite aqui de 30% para segurar o material, tá? Então o que vai ser colocado aqui? Colocou a parte seca, folhas secas, né?
foi colocado aqui em torno de uns 20 centímetros, 20 e poucos centímetros. Agora nós vamos entrar com a parte de nitrogênio. O Leandro aqui, ó, nosso ajudante aqui, já virou um profissional. Ele está colocando o esterco, né? Que seria a parte nitrogenada, né? É a parte dos micro-organismos. Então, os micro-organismos aqui do esterco, ó, a microbiota é tremenda. Que isso daí vai começar a decompor, entrar numa reação. Você vê a quantidade? A quantidade que vai colocar? A gente coloca assim em torno de 2 partes seca para uma parte de esterco. Seria a parte nitrogenada, tá? Você reparou que o esterco tá seco, então a gente precisa umidificar ele, né? Então é importante vocês umidificar ele. Para isso ocorrer o quê? A reprodução dos micro-organismos. Eles vão começar a trabalhar. Então, ó, eu estou umidificando. Não pode encharcar. Se você encharcar, ela para de se reproduzir. Os micro-organismos param. Eles ficam travados devido à água ocupa o espaço. Olha, então, ó, só umidifiquei. Aí a gente entra com outra camada, a parte seca, né? Ó, parte seca. Isso aqui foi poda, né? Vamos lá, Leandro. Aí ele vai dar uma esparramadinha. Você viu que é mais ou menos 2 vezes mais o volume do que o esterco. Agora ele vai entrar com o esterco e ele vai fazendo sucessivamente até chegar a uma altura aqui em torno de uns 90 centímetros. A última camada é sempre importante terminar com parte seca. Esse material, ele vai ficar aqui, ele vai chegar numa temperatura em torno de 70 graus, de 65 a 70 graus. Maravilhoso, maravilhoso. O processo está correndo perfeitamente bem. Chegamos no matrizeiro e eu queria saber o que é e o que acontece aqui. Tá bom. Então, esse sistema de matrizeiros que a gente tem aqui no sítio aqui é justamente para eu mandar matrizes para outras pessoas montarem um minhocário, tá? Então, eu faço dessa forma. São gavetas, né? Você vê, tem um gaveteiro aqui. Esse gaveteiro aqui, por exemplo, aqui é a gigante africana. É todo identificado o dia que eu coloquei as minhocas, a quantidade de minhoca, o que eu usei de alimento. Eu usei aqui, por exemplo, nesse daqui, eu usei 3 kg de pó de café, maravilhoso, nitrogênio, elas adoram. Usei a minha compostagem, o alimento, tá? Usei 500 gramas de calcário para tirar um pouco a acidez, e isso agiliza mais ela. A minhoca, ela tem capacidade, aquela glândula que ela tem, aquela moela, ela consegue comer um material ácido e sair um humus neutro. Ela já tem essa capacidade. Agora, a partir do momento que eu dou a comida já com pH mais alcalinizado, né, significa o que ela vai comer mais rápido. A minha intenção é essa, dar um conforto maior ainda para ela. Então, por isso que eu uso o calcário. Não tem necessidade. Eu usei folha de grama também, para dar um conforto para ela, né, na estrutura toda, e usei uma ração, uma nutrição extra, porque eu estou querendo que elas engordem, que elas se reproduzam muito rapidamente. Eu estou usando ração de gado de leite, né? Então tem milho, tem soja, tem cevada, maravilhoso, né? Não precisa usar esse material, você pode usar fubá comum, mimoso. Você colocou as trilhas de fubá, os micro-organismos vão começar a consumir e elas vai aumentar a microbiota e, consequentemente, vai aumentar o alimento
das minhocas, tá bom? Então aqui ele é identificado, então foi colocado aqui. Eu sei o dia que eu tenho que tirar isso, por quê? Eu sei que ela vai terminar isso daqui, tem 11 quilos. Eu sei que depois de 55 dias acabou a comida, eu tenho que dar mais comida. Então tem que ter esse controle, legal? Esses são matrizeiros, esses daqui são outros matrizeiros também. Essa caixinha maravilhosa, é toda furada, funciona muito bem também. Aqui, por exemplo, aqui já tá a Eisenia, né, que é a vermelha da Califórnia, com a identificação. Toda separadinha, Toda né? separadinha, né? E aqui, ó, por exemplo, puxei uma gaveta, né? Eu coloco isso daqui, um plastiquinho, por quê? Ele me ajuda a segurar a umidade. Então não preciso me preocupar de ficar hidratando toda semana. Daqui 10 dias eu faço uma pequena hidratação. Então, ó, tirei a cobertura. O que vai acontecer? Rapidamente elas vão entrar lá para dentro. Né? Por quê? Ela não tem fotofobia, ela não tem medo da luz, né? Ó, essa daqui é a gigante africana. É uma minhoca jovem, ela vai chegar em torno de 12 a 15 centímetros. Você vê que há uma fermentação aqui, ó, que é justamente isso que nós falamos, né? Uma fermentação. Uma coisa muito importante, quando você mexer no minhocário, sempre usar garfinho, o tridente, para você não machucar as minhocas, tá bom? Ó, então ela está comendo, isso aqui foi inoculado agora, tem 4, 5 dias. Rapidamente isso daqui vai aumentar tremendamente a população, legal? Eu queria também mostrar aqui os casulos da minhoca. Se você reparar aí, ó, tem 2 casulos que estão meio murcho. Significa o quê? Que nesse casulinho saiu em torno de 4 a 5 minhoquinhas, né? Após a saída do casulo pela cabeça da minhoca, esse casulo vai começar a eclodir. Depois de 21 dias vai sair em média de 4 a 5 minhoquinhas. Então elas saem branquinhas e depois de uns dias começa a pegar um tom avermelhado. E ela vai se tornar adulta após 3 meses. Após 3 meses ela é uma minhoca adulta. Como é que você conhece? Onde ele tem aquele anelzinho, aquele clitelo, ele é onde é o órgão de reprodução dele. Formou aquele clitelo, aí com certeza ela já está apta aí a reproduzir. Para não estressar as minhocas, a irrigação é feita através da fita de gotejamento, evitando vibrações mais intensas causadas por jatos de mangueira, por exemplo. A gente fala assim que a água que você usa para minhoca é a mesma que você bebe, tá? E não pode ser água clorada, porque nós estamos aqui criando, lembra os micro-organismos, né? Que é o alimento. Como é que você vai colocar cloro? Você vai esterilizar os micro-organismos? Não é isso que a gente quer. É uma água sem cloro. Pode ser uma água de chuva, que a pessoa que às vezes não tem. Ou se você tiver a água clorada, fala, pô, se eu só tenho água, não tem problema. Você deixa ela num balde, dá uma agitação na água, 12 horas depois, ela já evaporou o cloro. E aí você já pode nutrir as suas minhocas. Depois de todos os cuidados, chega a hora de retirar o principal produto da atividade, o humus das minhocas. Isso aqui a gente tem um controle, cada canteiro tem um controle, né? Então a gente sabe o dia que nós colocamos as minhocas e o dia que nós vamos tirar as minhocas, ou seja, acabou o alimento, né? Então, acabou o alimento, o que você faz? Você precisa fazer umas iscas. Então a gente faz iscas. O que é isca? É comida e umidade, né? Então a gente faz essa isca, ela entra nessa isca e aí você, cada 2 dias você desloca elas para um outro canteiro. Esses 2 canteiros aqui, eles foram retirados o humus. Ó, tá até aqui, ó. Esse daqui é um pedido que a pessoa pediu 3 toneladas de humus, são sacos de 25 quilos, né? Então foi retirado. Então esse aqui está com muito pouquinha minhoca, legal. Nós precisamos semear a minhoca. Como é que é feito? Esse canteiro aqui, ele foi colocado as iscas. Não sei se você consegue, quer ver? Vamos aqui mostrar para vocês. Ó, uma isca aqui, ó. Ó, escureci, né? Escureci porque ela se sente confortável. Aqui, ó.
Tem minhoca aqui, ó. Tem bastante. Olha a quantidade, ó. Elas estão entrando aqui na caixa. Então essa caixa aqui, ó, cheia de minhoca, ela vai para o outro canteiro que não tem nada. Ó, aqui, vou pegar uma outra isca aqui, ó. Ó. Olha que bacana, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, ele pegou essa isca, né? Vamos levar para esse canteiro que já tiramos o humus. Vamos semear as minhocas aqui, ó. Então, vamos semear a minhoca. Aqui, ó, olha, aqui. Então a gente esparrama as minhocas aqui, ó. Com certeza, esse processo você vai fazer 3, 4 vezes, com intervalo de 2 em 2 dias, né? Então ali, naquele canteiro, você vai tirar 90% das minhocas. E ali ficou o quê? Ficou o humus, né? Aí esse humus é retirado e vai para uma peneira. Aqui é uma peneira rotativa, onde ele é peneirado, né? Ele é peneirado e aí vai ser embalado ou para a pessoa que quer comprar em sacos maiores ou em saquinhos pequenos. Para incrementar o portfólio, o chá de humus foi desenvolvido e já apresenta bons resultados. É um biofertilizante, tá? O humus, com toda a característica que ele tem, o que nós vamos fazer? Nós vamos exaurir ele, nós vamos tirar tudo de bom que tem no humus. De que forma? Colocando ele em suspensão aqui no tambor. Aqui, ó, eu vou abrir aqui para vocês verem. Ó, você vê que está uma oxigenação excelente. Por que eu preciso de oxigenação? Porque eu quero que os micro-organismos, eles se reproduzem, sabe? É muito importante. Então, aqui tem o quê? Aqui tem o saco de humus. Ele está em suspensão. Ele tem um saco aqui, ó. É um véu. Ele é colocado aqui em suspensão. 10% do volume de água. Se eu tenho aqui 100 litros d'água, eu coloquei 10 quilos de humus. Deixei ele em suspensão e oxigenei. A partir do momento que eu começo a oxigenar, os micro-organismos começam a se reproduzir. E todo o alimento que tem, todos os nutrientes que tem naquele humus vão se transferir para a água. 24 horas fica oxigenando. A partir de 24 horas, você desliga e você tem 2 horas para usar ele como um defensivo agrícola. Olha que legal. Você pode usar ele como um protetor foliar. Lógico que você está falando de um micro-organismo que ele está no auge, e você vai fazer quando? De manhã cedo ou no final do dia. Você não vai fazer no sol, né? Durante 2 horas você pode usar ele como um biodefensivo. A partir de 2 horas, você tem um biofertilizante. O pomar do Dr. Minhoca tem frutas nativas e exóticas, como framboesa negra, amora paquistanesa e amora gigante italiana. Senhor Ricardo, a gente está aqui numa área que tem muitas árvores frutíferas, né? Em todas elas o senhor usa os seus produtos? Sim, como eu falei para você, que quando eu vim aqui no sítio há 40 anos atrás, a terra era muito exaurida e as frutas não se desenvolviam. Através da minhocultura, o resultado foi maravilhoso e eu tenho frutas extremamente saudáveis, extremamente doces, graças ao humus e o chá de humus. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas. E o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora.
Mande sua mensagem, queremos ouvir você! E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Anésio Saulombo, Éder Plantas, Peter Rocha, Gisele de Moraes Oliveira, Cubjan Chain, Márcio Mendonça, Luiz Humberto Silva, Maricele dos Anjos, José Luiz Fabri, Luiz Raimundo Soares e a família Bueno de Oliveira. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Muito amor pelo que faz e uma vida inteira dedicada à produção de frutas. A família Parisi tem muita história para contar e hoje é uma das maiores na fruticultura. A fruticultura está no DNA da família Parisi. Um trabalho que tem sido passado de geração em geração. Com a adoção de tecnologia e boas práticas agrícolas, hoje eles são um dos principais produtores do estado de São Paulo. Eu sou a quarta geração, né, dos colonizadores que vieram da Itália, no final de 1890, começo de 1900. Meu avô já nasceu aqui no Brasil em 1911, né? Eles vieram para trabalhar na agricultura, no café mais precisamente, né? E aí, como colono, foram trabalhando, fazendo suas economias, né, com muito sacrifício, conseguiram adquirir uma área de terra, né, e o sonho deles, como vieram da Itália, já era cultivar frutas, né? Já começaram aqui logo na uva, né? Em princípio era a uva de vinho, depois veio a uva de mesa, a uva Niagara, né? E do meu bisavô para o meu avô, do meu avô veio para o meu pai. E hoje, né, eu a quarta geração aqui, nessa região, onde os meus bisavós começaram, né, as primeiras culturas, os primeiros plantios. E a gente veio, né, sempre buscando aí o aprimoramento, buscando a tecnologia, né, investir sempre no melhor que tem, tentando fazer o melhor possível, né? E estamos aí hoje, né, produzindo fruta. Hoje nós especializamos em frutas. Dentre as frutas produzidas aqui na propriedade, o pêssego também tem a sua importância. Sofia, que variedade é essa que estamos vendo? Então, a variedade que a gente tem aqui hoje, né, que estamos colhendo aqui hoje, é a variedade Facínio. Né, é a BRS Facínio, uma cultivar, né, ela foi desenvolvida pela Embrapa, né, a gente aqui hoje tem boa parte das produções aqui são BRS, né, então a gente trabalha com várias cultivares brasileiras, né, produzidas pela Embrapa mesmo. Essa aqui em específico é uma das que a gente considera aqui na região uma das melhores, né, seja por conta do sabor, seja por conta do tamanho. Ele é um fruto, né, que a gente consegue chegar nos 350 gramas, né, ele é um fruto muito doce, zero acidez, polpa branca, então ele tem uma grande aceitação no mercado hoje. Quais são os principais manejos que vocês têm em questão de saúde da planta, em saúde dos frutos? Então, com relação ao manejo, a gente tem um manejo o ano inteiro, né, porque apesar da produção ser só na época de setembro a dezembro, a gente tem os manejos de poda durante o ano, porque existe a poda verde, existe a poda de produção, que é quando a gente faz cerca de um raleio, retirada de grande parte das flores, né, para a gente conseguir um fruto de maior qualidade, de maior tamanho. Né. Fora isso, a gente tem os controles de grafolita, tem controle das doenças, né, antracnose, ferrugem, e que essas normalmente a gente faz durante a época de produção mesmo, né, quando começa a sair as flores, a mosca da fruta, né, que é uma das nossas principais pragas no pêssego, então a gente tem tanto o controle por aplicação, quanto o de iscas atrativas, né, então esse é um manejo que a gente tem que manter para que tenha um fruto grande, qualidade, né, e que ele consiga chegar nessa forma até o nosso consumidor. Essa é uma variedade que produz bem aqui em São Paulo ou outros lugares do Brasil também tem característica?
Então, essa variedade, ela se encaixa muito bem no clima de São Paulo, né? Como é um pêssego que ele necessita de horas frio, ele para produzir, né? Quando a flor emerge, ele precisa ter uma quantidade de horas frio para que essa flor se torne um fruto. E no caso, o facínio, ele está muito adaptado aqui ao clima do estado de São Paulo, Minas Gerais, Sudeste em geral, mas também dá muito bem nas regiões sul e Sudeste, né? Partes maiores que essa, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, o calor é muito intenso, então a gente não consegue ter uma produção de pêssego, em geral, não só a facínio. Por falar em clima, esse ano não tem sido muito amigo dos produtores de pêssego aqui em São Paulo. A Sofia estava me contando, né, Sofia, que o calor excessivo que nós tivemos ao longo desse semestre tem atrapalhado a produção de vocês para o mercado interno principalmente, certo? Certo. Então, com relação à produção, esse ano, eu digo como no geral, né, o estado de São Paulo ele foi muito afetado, porque, como eu disse, o pêssego ele precisa do frio. E na época que houve a floração, né, que as flores abriram, a gente não teve o frio necessário, né, abaixo de 7 graus, que é o que o pêssego necessita, para que tornasse a flor viável para um fruto. Então, a gente hoje estima no estado de São Paulo cerca de 50% das perdas dos produtores no estado de São Paulo, né, porque conversando entre produtores amigos que vêm conversar, que vêm pedir ajuda para nós, todos eles nos alarmaram, né, com essa questão. Não temos fruta ligando, nossas flores estão caindo. Então, esse ano, para o mercado interno, o pêssego ele não vai estar tão aquecido como anos anteriores, né, porque não temos tanto volume de fruta. Esse 50% de perda no estado aqui para vocês já conseguem ter uma previsão de perdas para a propriedade? Nossas perdas aqui, elas não foram tão grandes assim para cultivar do facínio, né? Mas a gente teve as perdas das cultivares do Campai, que são 2 quadras, cerca de 2, 3 quadras nossas hoje, em que a gente não teve produção, né? Aí, com relação a facínio, Tropic Beauty, Regalo, que são outras variedades que a gente trabalha aqui também, a gente teve uma redução boa, uns 40% da produção, né? Mas o que a gente conseguiu foram frutos, né, de calibre não tão grande como a gente espera todos os anos, né? Mas a gente, da nossa forma, conseguiu manejar para conseguir tirar alguma coisa esse ano. Como funciona a colheita dos pêssegos aqui na propriedade? Aqui, diariamente, os trabalhadores podem fazer a colheita tanto de solo, andando com os combós de cada lado, colhendo e sendo colocado nos combós. E a gente tem a tratorizada também, que são o colhedor ele consegue alcançar áreas mais altas, né? Então o trator puxa uma carreta onde ficam os trabalhadores, e lá eles vão fazendo a coleta dos frutos mais em cima. Na base do olhômetro, é possível identificar as principais características de frutos que estejam saudáveis e prontos para serem colhidos e comercializados. Esses aqui são 2 pêssegos, né, que eles já estão prontos para consumo, né, apesar da coloração que parece, né, tá um pouco verde, mas esse é característica da cultura, né? Então é um pêssego mais esverdeado na casca e vermelho, né? Então é um pêssego que ele já está em ponto de consumo, mas assim é para aqueles que gostam do pêssego crocante, né? Se é uma pessoa que gosta daquele pêssego suculento, que gosta de escorrer, a gente indica, né, para deixar ele fora da geladeira um pouco, né, não colocar diretamente na geladeira depois que compra, porque aí ele termina a maturação dele, né? Então é um pêssego que já está bom para comer, mas se você gosta daquele pêssego macio, daquele pêssego suculento, a gente indica deixar fora da geladeira para você conseguir ter aquela textura macia, aquela textura bem saborosa, que é o pêssego que a gente conhece normalmente.
Ô Sofia, qual que é a projeção desse ano para vocês de colheita aqui do pêssego? O que vocês estão aí tendo como objetivo? Então, esse ano nosso objetivo é conseguir colher alguma coisa, né? Porque as nossas perspectivas, como eu falei, não estão muito grandes, até porque o tamanho do pêssego não está muito grande, né? Mas nossa perspectiva é, se a gente conseguir colher metade do que a gente normalmente colhe, que são 400 toneladas ao ano, né? A gente conseguindo colher umas 200 toneladas, a gente já fica mais feliz. Nossas perspectivas hoje estão, digamos que, bem realistas, né? Para a condição que a gente tem esse ano. Agora, no mercado interno, para onde vão as frutas colhidas aqui? Então, a gente hoje trabalha com o nosso box no CEAGESP, né? Nós temos um box físico lá, no qual grande parte da nossa produção é vendida para lá. Mas no pêssego a gente tem alguns clientes fixos, né? Alguns mercados grandes aqui no estado de São Paulo, em que a gente fornece. Esse ano, como a gente não sabe como que está a perspectiva do pêssego, não está muito grande o pêssego, a gente está exclusivamente trabalhando no CEAGESP. Com um calendário de plantio e colheita bem definido, além daquilo que é vendido e consumido no mercado interno, as frutas dos irmãos Parisi também têm boa saída para o exterior. Aqui na propriedade, basicamente todas as culturas que a gente tem cultivadas, a gente trabalha no mercado interno e mercado externo. A gente pode começar aí falando sobre a lichia. A lichia, o período, né, a safra dela é dezembro a fevereiro, variação aí conforme cada ano. Depois a gente entra na safra do caqui-fuiu. O caqui-fuiu vai de fevereiro a maio. Nesse mesmo período, em abril, já inicia a safra da temoia. A temoia é uma safra um pouco mais longa, vai de abril até setembro, outubro. E a gente também tem aí, nesse intervalo, nesse meio, a safra do pêssego, que começa ali agosto, setembro e vai até dezembro. Então, praticamente o ano inteiro a gente tem alguma fruta colhendo. Os nossos mercados lá fora, nosso principal cliente é o mercado canadense. O mercado canadense a gente atende a região de Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary. Então, basicamente todo o Canadá. O mercado europeu também é um forte cliente nosso. Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, Suíça, República Tcheca e alguns países do Oriente Médio, como Dubai, Abu Dhabi, o Kuwait, e arriscamos também alguns países da Ásia, como Malásia, Hong Kong. Então, praticamente aí a gente comercializa para o mundo inteiro. Questão de volume, Rodrigo, esse ano, pensando nas culturas que vocês já colheram, já embarcaram, como que está de volume de exportação 2024 até aqui? No primeiro semestre foi muito bom. A gente não teve muita variação das frutas do primeiro semestre por causa desse fator do clima, do El Niño, né? Mas esse segundo semestre já está um pouco mais complicado. Inclusive a safra do pêssego, que é uma safra também esperada pelos clientes lá fora. A gente trabalha o mercado canadense com o pêssego, o mercado francês, o mercado da Holanda, e provavelmente a gente vai fazer um volume menor esse ano. Produzindo em uma área de 40 hectares e com alta rotatividade na oferta e demanda das frutas, é preciso ter jogo de cintura para que não haja desabastecimento nos mercados. Normalmente a fruta que vai para exportação é uma fruta que demanda uma qualidade melhor. Então a gente não pode focar 100% no mercado externo e deixar o mercado interno na mão. Então a gente tem que saber fazer essa divisão. Então a gente aproveita muito a questão de temporada, pico de safra, né? Então quando a gente tem o pico de safra, que tem um volume maior de fruta, a gente consegue distribuir essa fruta também no mercado interno. Mas dentro da empresa a gente tem que sempre estar priorizando os canais de venda que são mais rentáveis. Qual que é o caminho que a fruta faz exatamente, por exemplo, ela que vai para o Canadá? Está sendo plantada, colhida aqui, e aí? É uma logística muito rápida e eficiente. Essas nossas frutas, elas são consideradas frutas exóticas. Então, todas, o embarque é aéreo. O voo aéreo, ele tem hora para sair, tem hora para chegar.
Então ele é muito eficiente, porém ele é muito custoso, né? Mas eu costumo dizer que, dependendo da situação, uma fruta, um caqui, uma temóia, um pêssego, ela chega primeiro lá na gôndola do supermercado de um cliente do Canadá, do que a gente transportar essa fruta até o Ceasa de São Paulo, até o outro cliente, fornecedor do mercado, cliente comprador do mercado interno, adquirir essa fruta e enfrentar todo o trânsito para chegar até o seu ponto de venda. Então é uma logística rápida, ela é aérea, normalmente os voos saem no período noturno. Quando é manhã cedo do dia seguinte, essa fruta já está disponível para o cliente retirá-la do aeroporto e fazer a sua distribuição. Nessa logística que tem que ser rápida para amanhã a fruta estar lá, né, daqui a 12, 13 horas, quais são esses custos que vocês têm, além, claro, de investir no voo? Isso é já na negociação com o comprador lá de fora? Como que funciona isso? A gente trabalha com várias modalidades, dependendo do cliente, dependendo da região, né? Os clientes canadenses, normalmente a gente trabalha na modalidade FOB, então é o meu cliente comprador que paga o custo do frete. Quando a gente fala alguns países aí da Europa e do Oriente Médio, a gente trabalha na modalidade CIF, então é o exportador que tem que arcar com o custo do frete. E dependendo da situação, muitas das vezes o valor da fruta ele é equivalente ao valor do frete. Então a fruta importada, né, ou a fruta que vai para exportação, quem paga todo esse custo normalmente é sempre o cliente final que está consumindo, né? Tem que ser repassado, isso daí independente se é o exportador ou o importador que vai pagar. Além da produção a campo, o investimento em infraestrutura também é um diferencial dos irmãos Parisi. Por exemplo, esse aqui é um packing house que verticaliza toda a produção. Hoje a gente conta com uma estrutura de 2 câmaras frias, né, que uma é de entrada, de onde vem as frutas, né, sem tratamento ou sem limpeza. A gente armazena lá para resfriamento, saindo do campo. E aí a gente tem as áreas de beneficiamento, digamos assim, né? A gente tem uma área com lavagem de frutas, onde a gente faz uma pré-limpeza, uma seleção das frutas por si só, né? A gente tem uma outra que faz só a seleção. Isso varia de qual fruta está na época de colheita, né? E aí a gente tem a segunda câmara fria, que é onde a gente armazena a fruta já limpa, embalada. Cada fruta tem sua embalagem própria, né, mais adequada para o tamanho, para a qualidade, né, a forma de comercializar elas, né, e fora a nossa equipe que já está, a gente tem uma equipe bem formada, então todos eles conhecem o modo como a gente trabalha as frutas, a forma como deve embalar corretamente para que as frutas cheguem no nosso consumidor final, né, da mesma forma que a gente tirou do campo, né? Na manipulação das frutas, a gente sempre tem algumas perdas, né? Se você for ver a área de produção até a chegada do consumidor, a gente tem essa questão das perdas. A gente tendo toda essa infraestrutura, toda essa tecnologia, já na nossa área de produção, a gente consegue ver como que a gente faz essa manipulação para que reduza, né, essas perdas, para que a gente consiga garantir para o nosso consumidor, né, ou para o nosso cliente, né, mercados, feiras, né, que a gente vai dar para ele um fruto de qualidade. André, como que a CAT hoje trabalha aqui com os Parisi? Eles têm esse tamanho todo, né, uma propriedade grande com o ano inteiro de frutas sendo produzidas. Como que vocês fazem essa assessoria, esse trabalho hoje com eles? A Casa da Agricultura, ela trabalha com todo produtor, do pequeno, médio até o grande produtor. Claro, até onde a gente pode fornecer documentação para cada produtor, a gente ajuda. Aqui a gente trabalha principalmente com política pública, que é a parte das linhas de crédito do Estado, que eles eles fazem parte disso, eles se enquadram para isso, e também alguma documentação. Tem a parte que a gente trabalha junto com a parte técnica da propriedade,
com análise de solo, orientações e sempre trabalhando junto, né? Eu digo sempre que a Casa da Agricultura é sempre a primeira porta de entrada que o produtor tem à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Sendo assim, todos eles são atendidos igualmente. Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante, tudo especialmente para você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. José Maria Machado, Tiago Oliveira, João Maciel, Alessandra Freitas, Osvaldo Silva, Raimundo Anastácio, Alfredo Pena, Marino Santos Machado, Antônio Costa, Pedro Casarão e Moisés Soares. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Criar cabras é uma alegria só. E se você, de quebra, produzir queijos deliciosos, aí a festa está completa. Veja a história desse casal do interior de São Paulo. Situado em Porto Feliz, no interior de São Paulo, o Rancho Alegre alia em sua queijaria a cultura e o amor aos animais. A gente sempre trabalhou e nunca se imaginou na aposentadoria não fazer nada. E aí a gente começou a estudar qual era a melhor maneira da gente ter alguma rentabilidade no sítio que a gente possuía. E aí começou a estudar tudo que poderia fazer. E aí surgiu a ideia de se trabalhar com queijo, porque a Márcia sempre cozinhou super bem, ela é descendente de italianos e espanhóis, então sempre teve muita festa na família, e ela sempre gostou muito dessa parte da culinária. A gente tem muito cuidado aqui em não desperdiçar leite, em não desperdiçar o queijo, e para isso eu acabei buscando cursos, acabei buscando conhecimento fora, né, daqui, para transformar essa matéria-prima tão rica que a gente tem num produto que fosse o melhor possível. A partir do princípio de não produzir em grande quantidade, os gestores garantem a proximidade com os consumidores, além de se certificarem da qualidade do produto em todas as etapas. Na verdade, o nosso conceito aqui, a gente gosta de receber as pessoas, né? Mesmo o nosso trabalho de sábado, que é o nosso Café Jardino, a gente recebe pessoalmente, tudo que é feito aqui é produzido por nós dois. Temos uma ou duas ajudantes, dependendo da época, mas é tudo feito por nós mesmos. E a gente gosta de conversar com as pessoas querem saber da nossa história, por que a gente está aqui, por que a gente não está. E com isso é impossível você ter uma grande produção. A gente faz questão absoluta de manter a qualidade e o atendimento que a gente dá. Nosso sistema de criação aqui das cabras é de semi-confinamento. Então elas passam a noite confinadas dentro das baias e durante o dia elas ficam à vontade no piquete, pastando o tempo que elas quiserem. Aqui o que acontece é o volumoso todo que elas consomem, além do piquete que elas ficam durante o dia, a gente fornece aqui o napiê picado, o capim cous-cross, o capim vaqueiro e o feijão guandu. Toda a alimentação de volumoso delas aqui é natural, nós não trabalhamos com silagem, a gente acredita que isso muda um pouco o pH do leite, a acidez que o leite tem, e isso acaba refletindo no nosso produto final. Com relação ao concentrado, pela quantidade de animais que a gente tem aqui, a gente acaba comprando o concentrado pronto, a ração vem pronta, já balanceada para esse tipo de animal. E são rações diferenciadas, quando a cabra está em lactação, quando ela está só gestante ou quando ela está seca. São rações diferentes de acordo com o estado do animal. Sem a pretensão de ser autossuficiente na produção, o Rancho Alegre investe na parceria com outros fornecedores para complementar a quantidade de leite utilizado na queijaria.
Hoje a nossa ordenha é feita uma vez só por dia, às 7 horas da manhã. A média de produção de leite é de 2 litros a 2,5 litros por cabra. São os nossos animais normais, a gente não tem nenhum animal aqui campeão de 5, 6 litros por dia, não é esse o nosso foco. Isso tem a ver também com o modo de criação. Para você ter uma produção maior de leite, normalmente isso acontece quando a cabra fica 100% confinada, coisa que a gente abriu mão aqui. Eu prefiro sempre privilegiar o bem-estar delas, que elas tenham condição de passar o dia inteiro passeando, pastando, mesmo sabendo que a produção não vai ser tão alta. Definida como contemporânea e inovadora, a queijaria valoriza o bem-estar animal, agregando valor ao produto final. É impossível para a gente competir com a grande indústria por preço. Eu jamais vou estar numa prateleira de supermercado competindo com grande laticínio. Os nossos preços são diferentes e os nossos produtos são totalmente diferentes. Então a única maneira que tem é você ter um público específico que está conscientizado que esse é um produto diferenciado. Para evitar que o odor característico dos bodes altere o leite, eles ficam separados das cabras em lactação e distantes da ordenha. Chegou a hora da gente conhecer o Jon Snow e também o Chico. Quem são eles, seu Luiz? Então, são os 2 reprodutores que a gente tem aqui no sítio. Eles são frutos da primeira inseminação artificial que nós fizemos, através do sêmen do bode que é conhecido, que é o bode magnífico, que é um bode bem famoso aí na área leiteira, especificamente dessa raça Saanen. E eles estão com a gente, agora eles vão fazer 2 anos e já tem a última geração que nasceu agora em 2021. São todos filhos do Jon Snow e do Chiquinho. Aqui nós estamos no aprisco. Esse lugar é todo projetado para proporcionar o bem-estar animal. O piso do aprisco todo ele é ripado justamente para poder proporcionar um bem-estar para elas e que facilite o manuseio, que obtenha menos mão de obra para poder manipular os animais. Então, diariamente, todo o esterco delas é varrido, cai embaixo desse aprisco, que ele é elevado justamente por isso, porque uma vez por mês a gente recolhe todo esse esterco delas, ele é curtido e ele é utilizado nas outras áreas do sítio. Ele é usado para adubar a horta, para adubar os piquetes, que aqui nós usamos simplesmente o adubo natural. Uma das baias que a gente tem é a baia maternidade, onde o piso dela, além de ser ripado, por cima dele tem placas de plástico, justamente para evitar que, no caso do cabritinho nascer à noite, por exemplo, ele ficar com a mãozinha, o pezinho preso na ripa e ter algum tipo de complicação. Nós tivemos a preocupação de fazer a orientação da cumieira do aprisco no sentido leste-oeste, justamente para poder propiciar um conforto térmico, você não ter uma sensação de calor excessivo no verão. Agora nós chegamos aqui, em frente à queijaria, o lugar onde o leite se torna o queijo. Com a gente, a Márcia, a nossa mestre queijeira. Então, tudo que a gente recebe de leite, a gente leva lá para dentro. O que eu acho muito importante que todo mundo saiba é que tudo que sai daqui de dentro passa pela minha mão e pela mão da Patrícia. Então aqui é tudo feito por nós duas, todo o processo é controlado pela gente e a gente faz assim, todo o carinho e dedicação que a gente tem com os animais, a gente tem com o produto que vai sair daqui também. Vamos lá que eu vou mostrar para você. Na fase de pasteurização, tempo e temperatura são monitorados para garantir saúde e qualidade ao produto final. Isso é uma pasteurizadora. O leite chega do capril, a gente coloca ele aqui e a gente eleva a temperatura até 65 graus, mantém por 30 minutos a 65 graus e depois resfria já na temperatura da receita do queijo que você vai fazer. No caso do nosso queijo de mofo branco, você inocula uma parte do mofo também aqui. E você espera mais 45 minutos para que o início da fermentação comece.
E aí, passando esse tempo, você coloca o coalho, que vai fazer com que o leite aglutine, que se separe, na verdade, a parte sólida da parte líquida, né? E exatamente é esse processo que a gente está fazendo aqui, se você quiser dar uma olhadinha. Ele já está coalhado aqui, a gente corta ele, a massa é drenada em formas ou em tecidos, dependendo do tipo de queijo que você vai fazer. Nesse caso aqui, ela foi drenada num tecido, porque é um queijo específico, que é o queijo que ela está informando aqui. Ou então em formas plásticas. Após a perda do soro, o queijo fica secando e em seguida é levado à câmara de maturação. Depois da produção, eles vêm para cá, eles ficam nessa câmara de 10 a 14 graus, uma temperatura controlada de 10 a 14 graus, e a umidade tem que ser bem alta. Aqui é a parte onde eles vão adquirir a característica dele, onde o fermento que a gente colocou ali junto com o mofo vai agir, vai dar personalidade para o queijo, e a gente vai fazer a aspersão do mofo também na casca, para ele ficar aquele queijo branquinho, com aquela aparência aveludada. Eu tenho por princípio não interferir nas cascas, né? Elas, do jeito que elas estão, porque como ele é um queijo natural, a casca é natural, então eu não faço nenhuma interferência. Agora ele precisa ser virado sempre, não só por causa do aspecto externo dele, por uma questão de distribuição de água, da umidade dentro do queijo, ele precisa ser virado com uma frequência, muito mais no começo e muito menos no final. Então assim, é um cuidado constante que você tem que ter, não dá para você deixar um dia sem vir aqui e dar uma olhada. Para o sucesso da atividade, persistência e respeito pelo processo são prioridades. Queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Marciano Ataíde da Costa, Antônio Carlos de Souza, Genildo Rodrigues, Aelson Pereira de Souza, Benedito Seixas, Éder Santana, Amarildo Alves de Souza, Norton Iancusic, Luiz Marques Martins, Carlos Nunes e Benedito Rabelo e Diana Ribeiro. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Com as técnicas certas, o cultivo de pimentão em estufas se mostra uma boa alternativa de negócio para o produtor. Uma grande mudança na produção local. Foi isso que aconteceu com os agricultores da cidade de Itápolis, localizada no interior do estado de São Paulo, que por problemas econômicos e sanitários deixaram de plantar laranja e começaram o cultivo de outras culturas, dentro de estufas. Na safra agrícola de 2011-2012, a indústria não comprou a laranja dos pequenos produtores, né? E a partir daí os produtores começaram a arrancar os pomares cítricos. Na época, Itápolis era a capital nacional da laranja. Com algumas opções para fazer a substituição, os produtores passaram a plantar principalmente o pimentão, que tem movimentado a economia do município. O pimentão é o carro-chefe, depois o pepino, em segundo lugar, normalmente 15% da área, e tomate, 5%. Este ano, o pessoal deu um pouco mais preferência para o pepino, então aumentou mais ou menos 30% da área esse ano. Está com pepino, né? Mas normalmente pepino é 15%, pimentão uns 80% e tomate 5%. O pimentão, ele representa 4,23% do PIB agrícola do município. Considerando que nós temos uma área de 15 hectares de estufa, né? Normalmente 12, 13 hectares de pimentão. Com o plantio realizado nos meses de janeiro e fevereiro, a partir de abril os agricultores começam a colher os frutos, garantindo a oferta do produto praticamente o ano todo. Nós estamos iniciando agora, né? Alguns produtores plantaram um pouco mais cedo, mas o forte iniciou agora. Os preços estão preços razoáveis, né? Os preços não estão ruins. Estamos conseguindo vender bem o pimentão, apesar da pandemia. Não está tendo problema de escoamento. E, ultimamente, nós estamos conseguindo colher de
agora de abril até outubro, dezembro, né? Nos últimos anos, por problemas climáticos, né? Tá alterando o clima, tá ficando mais quente, né? A chuva está atrasando, então a maioria não está conseguindo chegar mais em dezembro, tá parando em outubro, né? Em 2020, o valor de faturamento do pimentão em Itápolis foi de aproximadamente 8,1 milhões de reais, mesmo com a pandemia. E a expectativa para a safra 2021 é de resultados ainda melhores. A gente espera que cresça um pouco, viu? Porque normalmente o preço médio dele, que ano passado girou de 40 até 50 reais, dependendo da época que a pessoa comercializou, né? A média aí vamos colocar 45 de média. Normalmente ele sofre um reajuste na faixa de uns 12% todo ano. O problema maior está sendo a alta dos insumos, né? Com a alta do dólar, os insumos subiram muito, né? No ano passado, no início da pandemia, nós ficamos preocupados, né? Mas transcorreu muito bem, o ano todo não teve problema de comercialização. Para que tudo saia conforme o esperado e o produtor tenha dinheiro no bolso ao final do ciclo, é preciso ter atenção nos manejos realizados dentro das estufas. Em primeiro lugar, não exagerar na adubação. Quem estufa, como não chove dentro, vai acumulando adubo e causa salinização. Então, a adubação equilibrada. O manejo da planta é muito importante. A condução dela, o tutoramento, a desbrota, porque a planta tem que ficar com uma arquitetura que penetre bastante luz para dar pegamento na florada e, ao mesmo tempo, proteja do sol. E precisa ter uma abertura para a penetração das pulverizações, né? Se a planta está muito fechada. Então, o maior cuidado que tem que ter é com o tutoramento, desbrota, adubação e manejo da água. Itápolis possui cerca de 50 agricultores, todos de pequeno porte. Já no entorno da cidade, existem outros 15 municípios produtores, que somados chegam a aproximadamente 1.000 estufas. E para a tranquilidade de todos, a demanda tem sido grande pelos produtos. Hoje nós temos bastante compradores e os compradores de São Paulo não conseguem mais comprar aqui, porque aqui a compra é direta, né? Os compradores vêm atrás, ligam, vão nas propriedades. Então, está comercializando tudo por aqui mesmo. O forte são os compradores, a gente fala os barracões, né? Que aqui é uma região forte de frutas. Então, tem aqueles barracões que são packing houses, que são atravessadores que compram as frutas. E com o tempo, como eles levam muita fruta para o sul também, no inverno eles não conseguem produzir pimentão lá, eles começaram a pedir para esses barracões levar pimentão também, né? Então, eles começaram a comprar. E tem compradores que vêm também do Ceasa de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araraquara. O forte são a venda para esses atravessadores, né? Historicamente falando, a maior colheita já registrada na região foi de 2.850 caixas de pimentão, com 13 quilos de peso. Hoje a gente vem trabalhando com uma adubação mais baixa para não salinizar, não ter problema de salinização, e estamos mantendo aí uma faixa de 1.600, 1.500 caixas por 1.000 metros quadrados de estufa. 10 anos após a mudança, a cidade interiorana mostra que através de gestão e planejamento foi possível mudar seus rumos econômicos, prestigiando os pequenos produtores e ainda oferecendo um produto de qualidade ao mercado. A gente vai ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Uma semana maravilhosa para você e até a próxima!